E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um artigo, tentar explicar na verdade, um artigo acadêmico sobre AGIs. Lembrando que AGI significa Artificial General Intelligence. E o que é isso? E o que tem a ver com a consciência humana? Basicamente, uma AGI é um software, uma máquina que usa inteligência artificial. Só que uma AGI ninguém construiu nenhuma até hoje. É uma máquina que conseguiria ter a inteligência de um ser humano, ou próximo a isso, né? Ou pelo menos ser considerada inteligente. Não precisa ter no nível de um ser humano adulto, mas ela pode ser considerada, por exemplo, inteligente. E aí você pode falar dos robôs Sofia, que a gente já viu no canal, ou outros robôs como o Asimo, enfim. Nenhum deles, nenhum robô no mundo, nenhum software no mundo, nenhum jogo que produz inimigos ou qualquer tipo de NPC de inteligência artificial, nenhum deles possui inteligência, não tem consciência. E a inteligência e consciência são a chave para realmente ser considerado AGI. Então, até hoje não existe nenhuma AGI, nenhuma. Nesse caso, essa foto não está aí por acaso, é de um anime, né, de um mangá, também uma light novel, chamada Sword Art Online, que tem uma coisa que é basicamente uma AGI, é claro que é um desenho, né, mas ele dá uma explicação até meio que, entre aspas, científica desse quesito, chamando uma coisa chamada Fluctilight, que a gente vai ver no final do vídeo. Então, a gente vai falar sobre a Alice, né, do conceito de como funciona isso aí no jogo, né. Mas enfim, vamos primeiro para o artigo Consciência para AGI, né, do Piotr Botuk, eu não consigo pronunciar direito, publicado na Elsevier, né, e Science Direct, lembrando que é um paper relacionado à ciência da computação, pela Universidade de Illinois. E o começo, aqui lembrando que ele vai ser totalmente assim, filosófico aqui na maioria das coisas que ele vai falar. Ele vai tentar dar um panorama relacionado a esse assunto. Aí ele vai falar sobre Alan Turing, citando um paper de Alan Turing. Para quem não sabe, Alan Turing, tem até um filme dele, se eu não me engano é o próprio nome dele, né, Alan Turing. Se eu não me engano, o nome em inglês eu não lembro. Mas o filme conta a história dele, quem ele foi. Ele foi um matemático lá da Inglaterra, que ajudou muito na Segunda Guerra Mundial, para decifrar, por exemplo, a máquina chamada Enigma, né? Então, ele foi um cara, tipo, chave, assim, ele e o time dele foram chave para decifrar as mensagens codificadas do Enigma, né? E conseguir várias informações relacionadas à inteligência dos alemães, né? Não só isso, ele também escreveu 2 papers que são importantes para a ciência da computação e para a inteligência artificial. E o da ciência da computação foi relacionado a o que chamam de Church Turing Thesis, que era a tese de como deveria funcionar um computador, né? Lembrando que na época que ele escreveu esse artigo, a gente tinha pouca coisa relacionada ao NA que não estava sendo produzido ainda, sabe? As coisas estavam muito, assim, começando. Se eu não me engano, o paper dele relacionado a isso, sobre ciência da computação, era lá para 1940 e tal. Enfim, não era bem importante. E outro paper que ele escreveu lá em 1950, mais ou menos, 5 anos depois da guerra, mais ou menos, foi um paper chamado... acho que eu vou mostrar aqui mais pra frente. Mas é basicamente relacionado à inteligência artificial, da questão... Ah, lembrei o nome. Podem as máquinas pensar? Então, é nesse sentido, o título do paper. Da questão de se a gente podia criar uma máquina que conseguiria pensar. E a questão é que ele era bem otimista sobre isso, né? Ele é bem positivo, falando que sim, a gente poderia sim criar uma máquina que pensa. E aí, nesse caso, o autor aqui do artigo vai falar sobre Turing, né? Vai citar ele, falando que não haveria nenhuma atividade cognitiva que humanos poderiam fazer melhor que computadores. Então isso aqui é muito otimista, muito. Eu não seria tanto assim, mas basicamente naquela época ele já tinha essa noção de que os computadores tinham uma capacidade de se desenvolver, segundo ele, né,
até melhor do que os seres humanos no futuro, embora isso talvez não seja tão possível quanto parece. Até porque a consciência, segundo a teoria atual, não é computável, né? E aí vai citar Lady Lovelace, que teria uma opinião meio que contrária, entre aspas. Para quem não sabe, Lady Lovelace foi uma matemática, uma mulher, que ela era muito de uma família de matemáticos, sabe? Ela era destinada até a seguir esse ramo, e ela seguiu, e ela é uma das primeiras a criar um algoritmo que... Uma das primeiras, tá? Que foi criar um algoritmo de computador, antes mesmo de o computador ter, assim, começado a ser idealizado. Já tinha máquinas, como a Babel Machine, enfim, mas ela inventou os primeiros algoritmos aí relacionados à ciência da computação, que são considerados os primeiros, né? Embora o programa em si não ia funcionar na prática num computador normal, é um marco bem interessante. E ela vai falar um pouco sobre isso, né? Nos escritos dela, ela vai falar um pouco sobre isso, que ela teria uma opinião contrária à questão de que máquinas poderiam um dia atingir a atividade cognitiva. Então, basicamente isso. Aí vai falar que, assim como a inteligência artificial, né, humanas podem pensar e criar, primariamente, em um level inconsciente. Então, basicamente o que ele está falando é que computadores, eles não pensam, né, eles só fazem as coisas. E ele está falando que, de certa forma, o ser humano, ele faz coisas de forma inconsciente, sem pensar, coisas que a nossa mente faz automaticamente. Como, por exemplo, você não pensa em reconhecer uma pessoa. É algo automático, é algo inconsciente, é algo que já está ativado dentro do seu cérebro. Você tem a imagem daquela pessoa gravada no seu cérebro, sempre quando você vê ela, você vai notar, não é essa pessoa. Então você não precisa, embora você tenha que estar consciente para acontecer isso, esse processamento de reconhecer a pessoa é no nível inconsciente. Então, tecnicamente, a gente poderia ter atos conscientes e inconscientes ao mesmo tempo, quando a gente está acordado, de certa forma. No sentido de que vários processos no cérebro, eles não são conscientes, embora estejam relacionados à consciência. Mas, enfim, ele vai dizer que enquanto a linguagem é um equipamento evolucionário, né? Aí pegando mais na teoria de Darwin, da questão da evolução, né? E aí tá dizendo sobre a linguagem humana como uma forma algo que foi evoluindo de acordo com a evolução do ser humano, embora eu não concorde tanto com essa teoria. E vai falar que, incluindo descobertas matemáticas e científicas que de forma intuitiva pegaram vários paradigmas e visualizações complexas e dinâmicas que se tornaram uma coisa importante. Por exemplo, a própria teoria do Big Bang é uma coisa totalmente intuitiva. Vamos pensar como que começou o universo. Embora eu também não concorde, eu sou criacionista, né? Eu não concordo com a teoria do Big Bang. Mas é uma coisa intuitiva. Buracos negros também, eles começaram de uma forma intuitiva. Pô, a gente está usando esses telescópios aqui, a gente está vendo o espaço meio que agindo de uma forma muito estranha nesses lugares. Que efeito está provocando isso? Então, normalmente a ciência ela sempre começa com perguntas intuitivas, para depois elas serem provadas matematicamente e cientificamente, com experimentos. Mas, e por isso que essa parte da consciência também é bem intuitiva. Pô, por que consciência existe? Eu não preciso primeiro provar que ela existe para depois falar sobre ela? Não. A gente sabe que ela existe de forma intuitiva. Então, a gente sabe que existe de uma forma que a gente... Não, a gente sabe que a gente está consciente ou inconsciente. A gente sabe formas de deixar a pessoa inconsciente. Então, isso é algo que existe. Então, essa questão da questão que seres humanos têm essa forma inconsciente de pensar também, como eu disse antes. Mas que, para a gente saber mais sobre essa consciência em si, a gente tem que pegar de uma forma mais intuitiva, né? Aqui a gente vai falar sobre o difícil problema da consciência, que é falado muito por David Chalmers, né, que é um cara que provavelmente criou esse termo de uma forma mais popular. Aí ele vai falar sobre alguns caras céticos relacionados à procura por domínios cognitivos
que são, em princípio, inacessíveis para a inteligência artificial. Nesse sentido, é até a opinião, por exemplo, do Stuart Hameroff e do Roger Penrose, da questão de o cérebro ele não ser computável. As ações da consciência, no caso, elas não são computáveis, elas não podem ser traduzidas no computador, é impossível. Essa é a teoria atual relacionada à teoria quântica da consciência, a OR Theory, que a gente já viu no canal. Aí vai dizer se alguém entende todas essas funções, incluindo as cognitivas, e os algoritmos que funcionam no cérebro, né, de alguma forma, eles seriam, se esses algoritmos seriam replicáveis na inteligência artificial, seria um debate bem intenso. Talvez Alan Turing diria que sim, os algoritmos da consciência são, talvez ele diria, tá? Ele não diz isso abertamente, mas se ele pensa que máquinas podem pensar, ele concordaria com isso. Então, na opinião do Turing, sim, os computadores poderiam atingir um nível cognitivo de consciência. Ele poderia computar o que o nosso cérebro faz para gerar consciência. Agora, no lado de Ada Lovelace, da mulher lá do primeiro algoritmo, da matemática, né? Não seria bem assim, nesse sentido, tem essas duas posições, né? Aí vai falar que não tem nenhuma boa razão para esperar que qualquer funcionalidades cognitivas sejam únicas ao animal ou particulares ao ser humano. Mas a questão é que, será que realmente a gente pode computar a consciência? Será que a gente pode realmente produzir uma máquina que consegue pensar como a gente? Pensar. Talvez, só que talvez o design teria que ser diferente. Não vai ser que nem o ser humano. Vai ter que ser de outra forma de inteligência. Enfim, espero ter sido útil esse vídeo. A gente vai continuar falando sobre isso, sobre esse artigo. Então, eu sei que é um assunto complexo. Então, para você entender o que a gente está falando aqui, é importante que você veja os outros vídeos do canal. Porque eu estou falando aqui um monte de coisa sem explicar outras coisas que é importante explicar. Porque eu já expliquei no canal, então não tem por que todo vídeo eu ficar explicando tudo, né? Então, é bom que você veja os outros vídeos do canal, a teoria quântica da consciência, história da inteligência artificial, e vai ser importante para você entender os próximos vídeos. Então era isso. Tudo gera em volta se a consciência é computável ou não. Até agora ninguém pode ter uma resposta. Então a gente sabe muito pouco da consciência humana para conseguir replicar ela computacionalmente. Então era isso. Até o próximo vídeo.